Olá, pessoal que está no nono ano. Nós vamos agora fazer uma retomada dos conteúdos e das habilidades do primeiro bimestre de matemática para facilitar na prova de vocês. Vamos lá? Primeiro conteúdo: decimais e frações. Habilidade: reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal. Estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra e relacioná-los a pontos na reta numérica. Transforme a fração em número decimal. 3/2. Como que eu transformo isso em número decimal? Basta fazer o de cima dividido pelo de baixo. Numerador dividido por denominador. 3 dividido por 2, 1/2. Portanto, a representação decimal de 3/2 é 1/2. E de 3/9 é a mesma coisa. É só fazer 3 dividido por 9. Isso dá uma dízima periódica, 0,33333. Segundo conteúdo, racionais e irracionais. Reconhecer que uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional, como as medidas de diagonais de um polígono e a altura de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como uma unidade. Circule os números irracionais. Então, lembrando, gente, racionais são aqueles que conseguem ser frações, conseguem se transformar numa razão, e irracionais não. Então, o irracional mais famoso é o π, tá? Ele, então, é irracional. 5/3, se é uma fração, ele já não é irracional. 0,5 é 1/2, então eu posso transformar ele numa fração, então ele é racional. 1,33333 também é uma dízima periódica, eu consigo achar a fração geratriz, que é o próximo conteúdo, também é racional. Portanto, o 1,23456, embora pareça uma dízima periódica, não é, porque não tem um período de repetição, então é irracional, assim como o raiz de 7 também é irracional. Terceiro conteúdo, fração geratriz. Reconhecer o número irracional como um número real cuja representação decimal é infinita e não periódica, e estimar a localização de algum deles na reta numérica. Portanto, a gente vai estudar aqueles que têm uma representação periódica. Encontre a fração geratriz da dízima 0,2222222. Lembrando, uma dica que eu dei é que, como tem um período só que se repete, isso é uma dízima simples, é só pegar quem está se repetindo no numerador e pôr o 9 no denominador. Portanto, isso é 2/9. Aqui, como são dois números, então o numerador vai ser 25 e o denominador, então, serão 2 9s. Aqui, o numerador será o 251 e o denominador, então, 3 9s. Esse daqui tem parte inteira. Se tem parte inteira, eu acrescento ela no meu numerador, formando 12, só que eu retiro uma unidade dela. Então, o numerador vai ficar 12 menos 1 sobre, como só o 2 que se repete, 9. 12 menos 1, 11. Então, a fração geratriz desse é 11 sobre 9. Essa daqui eu tenho, é uma dízima composta com parte inteira. Então, eu tenho que tirar, na verdade, esse 1 e esse 1, tá? Então, o numerador vai ficar 112 menos 11, um 9 por causa do 2 que está se repetindo e um 0 por causa desse 1 que não está se repetindo. Portanto, 101 sobre 90. Equações de primeiro grau. Associar uma equação linear de primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. Vamos relembrar um pouco sobre equações. Qual o valor de x nessa equação?
Então, lembrando, letra de um lado, número do outro. Então, vou pegar esse 20, passar para lá menos, vai dar 30 e depois dividir por 2. Então, tá mais 20, passou menos 20, que vai dar 30. O 2 está multiplicando, passa dividindo, x igual a 15. Qual o gráfico da equação y igual a x? Lembrando, o que significa y igual a x? Os valores de x e y são iguais, então eles vão formar essa reta aqui em azul. Ó, 5, 5. Essa daqui é o y igual a menos x. Y é positivo, x negativo, tá? Então, é sempre com o valor inverso. Aqui, x positivo, y negativo. Mas o que eu quero é essa azul aqui, y igual a x. 5. Sistemas. Resolver e elaborar situações problema que possam ser representados por sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas e interpretá-los utilizando inclusive o plano cartesiano como recurso. Qual a resposta desse sistema? Gente, esse sistema já está pronto pelo método da adição. O que dizia o método da adição? A hora que você soma, você adiciona as duas equações, mais y com menos y, some porque dá zero. Portanto, no sistema com a resolução pelo método da adição, você sempre tem que procurar uma mesma letra, com o mesmo número na frente, com sinais diferentes, tá? Inversos. Desculpa, inversos não, inverso é fração. Opostos, ok? Então, sempre com sinais opostos. Um positivo e um negativo. Então, o mais y com menos y vai cortar e eu vou somar as duas equações. Então, vai dar x mais x, 2x, 7 mais 1, 8. Passo 2 dividindo, x igual a 4. 4 mais alguém dá 7. O y só pode ser 3. Então, lembrando, mesma letra, mesmo número, sinais opostos, sinais diferentes. Posso aplicar o método da adição, que é mais fácil. Qual a representação gráfica desse sistema no plano cartesiano? Lembrando que eles se encontram na resposta. Aqui, ó, 4, 3. Então, essa aqui é a equação 2, que é a de baixo, e essa aqui é a equação 1, que é a de cima. Eu usei o GeoGebra para fazer isso. E eles se encontram, então, no ponto 4, 3. 6. Razão. Resolver situações problema que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica. Qual a densidade demográfica de uma cidade com 15 mil habitantes e uma área de 1.000 km²? Uma cidade pequena. Então, a densidade demográfica, gente, é habitantes dividido pelo quilômetro quadrado, pela área, tá? Aqui poderia ser também metro quadrado, mas geralmente, por ser cidade grande, a gente usa quilômetro quadrado. Então, aqui eu teria que dividir 15 mil por 1.000, que vai dar 15. Então, é 15 habitantes por quilômetros quadrados. Ainda a razão. Resolver e elaborar situações problema que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação em contextos socioculturais, ambientais e de outras áreas. Se para fazer 2 receitas de bolo utilizo 300 gramas de açúcar, quanto utilizarei para 5 receitas de bolo? Regrinha de 3. Então, nós temos a quantidade de bolos é uma grandeza, a quantidade de açúcar outra grandeza. Então, 2 bolos, 300 gramas, eu já sei que aqui um bolo então é 150 gramas. 5 bolos, x multiplica em cruz, 2 vezes x, 2x, igual a 300 vezes 5, 1.500,
passo 2 dividindo, 750 gramas de açúcar. Lembrando que isso, então, são grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumentar a quantidade de bolo a se fazer, é claro que eu vou precisar de mais açúcar. Atividade 7 ainda. Um caminhão leva 6 horas para chegar a uma certa cidade andando a 60 km por hora. Se ele aumentar essa velocidade para 80 km por hora, quantas horas gastará? Gente, lembrando que aqui eu tenho, na verdade, inversamente proporcionais as grandezas, velocidade e hora. Por quê? Se eu aumentar a minha velocidade, eu vou chegar mais rápido, então eu vou gastar menos tempo. Portanto, se são 60 km por hora, 6 horas, 80 km por hora, x. Ou eu faço multiplicação em linha reta, que eu sei que é inversamente proporcional, ou eu inverto uma, das frações e faço em cruz. Então, eu vou inverter, em vez de 6 sobre x, x sobre 6 e multiplica. 80 vezes x, 80x, 60 vezes 6, 360. Passa dividindo 80, 360 dividido por 80, 4,5. Portanto, 4 horas e meia. Então, ao invés de levar 6 horas, se eu aumentar minha velocidade para 80 km por hora, eu vou andar 4 horas e meia. Teorema de Tales. Identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas por transversais. Descubra o valor de x utilizando o Teorema de Tales. Então, o que diz o Teorema de Tales? Que quando eu tenho um feixe de paralelas cortadas por transversais, formam, então, segmentos proporcionais. Então, o 15 está para 20, assim como o 5 está para x. Ou ainda, o 15 está para 5, assim como o 20 está para x. Montando, então, 15 sobre 5, 20 sobre x. Faz a multiplicação em cruz. 15 vezes x, 15x, 5 vezes 20, 100. Passa o 15 dividindo, 100 dividido por 15. Dá para simplificar, mas pode deixar assim mesmo. Se você for simplificar, dá para você simplificar por 5, então vai dar 20 sobre 3, 20 terços. E o último conteúdo, semelhança de triângulos. Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. Quais são os casos de semelhança de triângulos? Vamos relembrar. Lado, 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 se dois triângulos possuem seus lados homólogos proporcionais, ou seja, correspondentes, então eles são semelhantes. Lado, ângulo, lado, se dois triângulos têm dois lados diretamente proporcionais e o ângulo por eles formado congruente, então eles são semelhantes. E critério ângulo, ângulo, caso ângulo, ângulo. Se dois triângulos possuem dois ângulos correspondentes congruentes, então eles são semelhantes. Porque como a soma dos ângulos internos é sempre 180, se dois forem iguais, o terceiro também já vai ser, tá? Utilizando o conceito de semelhança de triângulos, calcule o valor desconhecido. Então, eu quero saber a altura do prédio. Muito bem. Então, eu sei que o poste é 5, a sombra do prédio é 15 e a sombra do poste é 3. Então, eu vou fazer essa comparação com esses dois triângulos. Então, eu sei que o prédio é x, está para o 5, assim como o 15 está para o 3. Então, o x está, ou também o x está para 15, assim como o 5 está para 3, tá? Tanto faz. Então, 3x é igual a 75, passo o 75 dividido por 3, x igual a 25. Portanto, o prédio tem uma altura de 25. E é fácil perceber isso, porque do 3 para virar 15, eu fiz vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25. Você pode também fazer uma proporção aqui que está corretamente, porque o que a gente fez aqui também foi uma proporção.
E é isso, meus queridos. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha ajudado a estudar para a prova, tá? A revisar, então, esse conteúdo do primeiro bimestre do estado de São Paulo. Qualquer dúvida, por favor, mande no meu e-mail, profgiseleperina@gmail.com. Quem for meu aluno pode mandar no WhatsApp ou então deixe nos comentários que assim que eu puder eu respondo. Muito obrigada, um super beijo, bom estudo e até a próxima aula.